Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São Luís Maria Grião de Montfort, rogai por nós. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, essa é a nossa segunda aula sobre a consagração à Nossa Senhora. E já vou avisando, espero que depois dessa aula as pessoas não desanimem de continuar a assistir o curso, porque vai ser uma aula um pouco mais complexa, com alguns termos mais difíceis, mas que mesmo assim eu tentei simplificar bastante. Espero não desanimar os que estão acompanhando, mas antes de começar, um pequeno resumo da aula anterior. Então, um trecho do tratado resume bem toda a ideia que nós abordamos da finalidade do tratado, ou seja, estabelecer o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. E no parágrafo 61 ao 62, peguei alguns trechos apenas, São Luís no tratado ele diz o seguinte. Então, o título, que não foi posto por ele, mas as pessoas que organizaram o texto depois colocaram como título do parágrafo: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. E agora a explicação de São Luís. Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Se estabelecemos, portanto, a sólida devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer com mais perfeição a devoção a Jesus Cristo, teremos proporcionado um meio fácil e seguro de achar Jesus Cristo. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Mas é tão o contrário que, como já fiz ver e farei ver, ainda nas páginas seguintes, esta devoção só nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo. Então aqui, nesse trecho, São Luís está particularmente atacando os jansenistas da época dele, porque eles diziam que o culto à Nossa Senhora obscurecia o de Jesus Cristo. Então, amar muito Nossa Senhora na cabeça deles era amar menos Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi uma heresia que teve consequências drásticas, afastou bastante as pessoas do Santíssimo Sacramento, de Nossa Senhora, mas nós teremos ocasião para falar disso depois. Um outro trecho, bastante interessante também. Então, só resumindo, esse daqui ele deixa claro que essa devoção nos é necessária para encontrar Jesus Cristo, amá-lo ternamente e fielmente servi-lo, ou seja, o objetivo da devoção. Um outro trecho, parágrafos 112 e 113. Bem empregado seria o meu esforço se este escrito, caindo nas mãos de uma alma bem nascida, nascida de Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, lhe desvendasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o prêmio da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, como vou indicar. Sinto-me, mais do que nunca, animado a crer e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração, e que há muitos anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá mais filhos, servidores e escravos, como nunca houve, e que por este meio Jesus Cristo, meu amado Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Então, duas coisas interessantes a serem observadas nesses trechos aqui de São Luís. A primeira coisa é o santo dizer que para que a pessoa compreenderia isso, né, o valor dessa devoção, pela graça do Espírito Santo. E, de fato, nós precisamos pedir a Deus que nos faça compreender a importância da devoção à Nossa Senhora e nos dê a graça de vivê-la, ou seja, é uma graça que deve ser pedida. Nós vamos abordar isso durante o curso de hoje. O que se passou em Fátima ilustra bem isso. Lúcia, né, ela falando da aparição do dia 13 de junho de 1917, no dia de Santo Antônio de Pádua, onde Nossa Senhora falou para ela que seu Imaculado Coração seria o refúgio e o caminho que a conduziria até Deus, ela diz o seguinte:
Foi ao dizer estas palavras, ou seja, que seu coração seria seu refúgio e caminho, que abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que delas expedia. Parece-me que neste dia, este reflexo teve por fim principal infundir em nós um conhecimento e amor especial para com o coração imaculado de Maria. Desde esse dia, sentimos no coração um amor mais ardente pelo coração imaculado de Maria. A Jacinta dizia-me, de vez em quando, aquela senhora disse que o seu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do seu coração, é tão bom. Então é interessante aqui o fato de que por meio disso fica muito claro que a compreensão de certas coisas do céu são uma graça, e nós devemos pedi-la. Ou seja, São Luís, ele pede para Deus que mais pessoas possam ter essa graça de compreender o valor da devoção à Nossa Senhora e, sobretudo, de poder viver isso. Então, outra coisa interessante, São Luís ele conta nesse texto que ele pede a Deus há muitos anos um número singular de filhos, servos e escravos de Nossa Senhora e que por este meio Jesus Cristo reinará totalmente em todos os corações. Então ele estabelece a devoção para que as pessoas cheguem a Jesus, a fim de que Jesus reine, como foi dito na última aula. Então, já que essa é uma das ideias diretrizes da sua obra. Então, o fim é o primeiro na intenção, como diz o adágio tomista, mas o último na execução. A primeira coisa que a gente observa é o fim, por mais que isso seja o que alcançaremos depois. Ele serve de regra e de base para o uso que fazemos de um instrumento. Se ele está realmente nos auxiliando a atingir o fim para o qual ele foi feito, o uso dele estará sendo bom. Se não, estará sendo ruim. Então, estamos vivenciando bem a nossa devoção à Nossa Senhora, na medida em que ele está realmente fazendo Jesus Cristo reinar em nós. Se disso nos afastamos, é porque algum problema na nossa devoção à Nossa Senhora está tendo. Se o objetivo, então, dessa devoção é fazer com que Jesus reine, eu estarei bem me servindo desse instrumento na medida em que esse reinado vai se tornando cada vez mais concreto em mim. Se eu estou me afastando disso, é porque algum problema está tendo na minha devoção. Então, é algo que eu preciso me examinar e me corrigir. Então, basicamente, o fim da devoção à Nossa Senhora, que foi explicado na última aula, é o seguinte: ad Iesum per Mariam, ou seja, ir a Jesus por Maria. O fim que queremos alcançar é nosso Senhor. O instrumento, o meio do qual devemos nos servir, é Maria. Se queremos ir a Jesus, é preciso passar por esse caminho. Jesus Cristo é o fim último dessa devoção. Se vamos a Ele, é para que Ele reine em nós, é para que nosso coração arda de uma tal caridade para com Ele, que sejamos capazes de dizer com São Paulo: julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Então, basicamente, resumindo a última aula, é isso que eu gostaria de complementar e resumir ao mesmo tempo. E o assunto da aula de hoje é a devoção. Só que nesse assunto existem algumas dificuldades e eu gostaria de começar essa aula introduzindo alguns aspectos da linguagem. Vocês vão entender, espero. Então, antes de adentrar nos detalhes do tratado, é bom se ter algumas ideias bem claras. Um termo utilizado constantemente no livro, obviamente, é o termo devoção. Mas muitas pessoas perguntam, apesar de serem acostumadas a ler o livro, o que é, no final das contas, devoção. Então, acontece que alguns, ao lerem livros de outros santos que tratam do tema, como, por exemplo, a Filoteia ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales, acabam se perguntando o seguinte: estão eles falando da mesma coisa? Parece que o que tal santo chama de devoção não corresponde ao que outro chama de devoção. A dificuldade a se resolver, então, é essa, pois quando alguns santos falam de devoção, não temos sempre a impressão de que eles estão se referindo à mesma coisa. Não sei se deu para entender, mas é basicamente o seguinte: muita gente não sabe, se a gente pergunta o que é devoção, a pessoa não sabe. Então ela vai procurar nos livros, talvez de São Francisco de Sales, no próprio São Luís, para tentar encontrar uma definição de devoção,
ou seja, o que é devoção, mas a pessoa não sabe. E quando ela vai buscar em diferentes autores, a impressão que a pessoa tem muitas vezes é de que eles não estão falando a mesma coisa. E é esse problema que eu gostaria de resolver antes mesmo de entrar nos detalhes do tratado. Então, a aula de hoje tratará unicamente desse assunto, a devoção, a fim de entendermos o que ele, esse tema, significa na teologia e, por fim, o sentido que ele tem na obra de São Luís Maria Guion de Montfort. Então, vou analisar, sobretudo, em 3 autores. O que significa devoção em São Tomás de Aquino, que seria o sentido teológico e que deve ser a referência. Depois, o sentido que São Francisco de Sales dá para a devoção. E, por fim, assim talvez ficará mais claro de entender a noção de devoção em São Luís de Montfort. Então, primeira coisa para respondermos a essa problemática, a essa questão, é a compreensão do que seria a linguagem. O que é a linguagem? Então, para compreendermos bem isso, é preciso que tenhamos uma boa noção do que vem a ser a linguagem. Então, as palavras, ou seja, aqui, tudo aquilo que a gente fala, certo? As palavras são sinais que representam, estão ali como representantes de uma realidade. Então, por exemplo, existe uma realidade, a cadeira. Mas quando eu quero falar dessa realidade com vocês, eu uso essa palavra, cadeira, em português. Em francês, um outro som representa essa realidade. Então, em francês, a gente vai falar chaise. Então, é uma palavra que serve para significar uma outra realidade, certo? Eu vou tentar explicar isso da forma mais simples possível. Então, as palavras representam a realidade que elas significam por meio do conceito do intelecto, ou seja, a palavra é o sinal e a expressão do pensamento. A linguagem exprime primeiramente nosso pensamento das coisas, e não as coisas mesmas. Entre a realidade e a linguagem se intercala sempre a mediação do pensamento. Eu vou explicar isso. Ou seja, nós conhecemos uma realidade e, por meio disso, temos um conceito da coisa em nossa cabeça. Quando eu me comunico com alguém, eu busco por meio de palavras, ou seja, por meio de uma voz que tem uma significação, por meio de um som, fazer a pessoa saber o que eu penso. Eu comunico meu pensamento para a pessoa. Ao me comunicar com alguém, eu tento fazer a pessoa compreender o que eu estou pensando e, para isso, eu me sirvo de palavras. Então, o que acontece? Existe uma realidade que eu conheci e essa realidade, por meio desse conhecimento, eu acabo tendo um conceito dela na minha cabeça. E quando eu quero fazer as pessoas entenderem o que eu estou pensando, eu vou me servir de palavras, que vão significar o meu pensamento. Então, quando eu falo para vocês uma coisa, seria bom ler tal livro. Então, eu estou fazendo vocês entenderem o que está dentro da minha cabeça, em outras palavras. Então, quando eu uso palavras para me comunicar com alguém, eu estou tentando fazer ela entender as minhas próprias ideias, certo? Vocês vão ver qual que seria a aplicação disso na questão da devoção. Assim, quando queremos entender alguém, estamos tentando entender qual realidade a pessoa está tentando nos descrever, qual ideia a pessoa tem de alguma coisa, o que ela está querendo exprimir quando ela diz tal coisa. Então, digamos que eu passei um dia em um lugar e uma pessoa que não estava presente nesse lugar, ela vai me perguntar, como é que foi seu dia? Então, eu vou tentar, por meio de palavras, explicar para ela aquilo que eu achei de um tal dia, em tal contexto em específico. E por meio dessas palavras ela vai ter um acesso àquilo que eu estou pensando e àquilo que ela quer saber de mim, no final das contas. Mas por meio delas eu estou tentando explicar uma realidade. Por meio das palavras eu estou tentando explicar alguma ideia clara que está na minha cabeça. Então, quando São Tomás fala de devoção, existe uma ideia específica no seu sistema que é descrita com o nome de devoção. Ou seja, tal realidade específica que ele observa, ele chama ela de devoção.
Calma, eu vou explicar isso. Por exemplo, quando nós observamos um animal que com suas patas se move rapidamente, para descrever essa realidade que observamos, nós nomeamos essa ação de correr. Então eu observei, tem um animal lá com as suas patas se movendo rapidamente. Eu tenho uma palavra para descrever essa realidade, ou seja, essa ação que seria a palavra correr, o verbo no caso, né, um verbo. Quando tal realidade acontece, a palavra escolhida para descrever essa realidade é essa. Então é importante. Tem a minha realidade, tem o meu conhecimento dessa realidade e tem a expressão desse conhecimento, né, que está no meu intelecto, por meio da palavra. É muito importante tentar entender isso ao menos. Qual realidade São Tomás observa e que, verificada, ele nomeia de devoção? Né? Lembra da analogia aqui. Eu observo um bicho com 4 patas se locomovendo rapidamente e para descrever essa realidade eu uso o verbo correr. Que tipo de coisas São Tomás, por exemplo, e também a mesma pergunta a gente vai fazer ao falar de São Francisco de Sales e de São Luís, que tipo de atitude, né, em uma pessoa, na sua vida com Deus, que tipo de atitude eles observam para chamar isso de devoção? O que eles têm na cabeça quando eles falam de devoção? Em outras palavras, que tipo de coisa estavam esses santos querendo descrever quando eles usavam o termo devoção? O erro de leitura de muitos é se ater demais à palavra e não ao pensamento que o autor queria descrever com tal palavra. É preciso entender o pensamento do autor, qual realidade ele busca descrever por meio de sua linguagem. Então, às vezes, as pessoas cometem esse erro. Eu li devoção em São Tomás, em São Luís e São Francisco de Sales. Mas a pessoa está muito apegada só à palavra e não ao sentido, né? Não à explicação que ele está querendo dar daquilo. Então, a pessoa se apega mais à palavra do que ao pensamento do autor. E é isso que gera uma certa dificuldade na hora de interpretar bem isso. Obviamente, o termo devoção não se contradiz de um autor para o outro. Percebemos, de fato, uma semelhança em todos. A gente vai ver isso. No entanto, vale a pena ressaltar que, em alguns casos, podemos encontrar certas variações no significado da palavra. Essa variação pode vir do público ou do objetivo do autor. Então, quando São Tomás falava de devoção, ele era um professor de teologia se dirigindo a estudantes de teologia, certo? Então, ele vai ter que usar definições mais precisas. Então, o seu contexto, ou seja, o seu público e a sua profissão, meio que condicionam um pouco a palavra, em certo sentido. A diferença também, a variação na palavra pode vir da época ou de um contexto específico. Em alguns lugares, por exemplo, chamar alguém de devoto pode ser pejorativo. Então, algumas frases em francês, quando você chama a pessoa de devota ou piedosa, não é um elogio, né? Muito pelo contrário, é algo pejorativo, para falar que a pessoa é afetada ou que é uma coisa ridícula, né? A forma dela de praticar as devoções dela, justamente. E assim por diante. Então, dependendo do contexto e da época em que a gente lê um autor falando de devoção, a gente tem que entender que ele pode ter coisas diferentes em vista, né? Por causa desse contexto, justamente. Enfim, vale a pena também tomar cuidado, aqui é um extremo oposto, com o abuso da linguagem que foi feita pelos neomodernistas. Como assim? Os modernistas queriam negar claramente as verdades de fé, né? Então, eles se aproveitavam dessa brecha, né? Que uma palavra em contextos diferentes pode ter um significado diferente. Então, o que acontecia? Os modernistas, a primeira onda de modernista, negava claramente verdades de fé. Então, por exemplo, eles diziam claramente que Jesus não tinha ressuscitado. Então, eles negavam uma fórmula clara assim que é ligada à fé. Os neomodernistas, que foi uma tendência que surgiu depois, né, os modernistas desenvolvidos, preferiam conservar as fórmulas do dogma, mas eles queriam apenas mudar o sentido da palavra. Então, eles diziam, de fato, Jesus ressuscitou. Então, eles não alteravam a palavra ali, né, a frase, a fórmula.
Mas Jesus ressuscitou em nossos corações, né, espiritualmente falando. Então, eles conservavam o nome, né, ressurreição, mas eles alteravam o sentido dela. Então, foi uma coisa que os modernistas tentaram se aproveitar dessas brechas da linguagem para introduzir muitas doutrinas erradas. Então, por isso, apesar de uma certa variação legítima nas palavras existir, aplicado ao dogma, esse princípio, e às demais verdades de fé, nós devemos sempre nos manter no mesmo sentido e na mesma sentença que a Igreja sempre ensinou essas verdades, né? Aquela fórmula eodem sensu eadem quae sententia, ou seja, qual o sentido dessa afirmação? Jesus ressuscitou. É no sentido em que a Igreja afirmou desde sempre em todo lugar, né? Então, que não altera de uma época para outra, no mesmo sentido e na mesma sentença que a Igreja deu em relação a isso. Então, basicamente, tendo entendido essa questão do pensamento, dá para a gente tentar ir para a devoção em cada um desses autores, São Tomás de Aquino, São Francisco de Sales e depois São Luís, para entendermos que realidade eles têm em mente quando eles estão falando de devoção, certo? Então, com São Tomás de Aquino, nós vamos analisar o sentido teológico da palavra devoção. Então, em São Tomás, a devoção está, de certa forma, ligada à virtude da justiça. A virtude da justiça nos leva a dar a cada um o que é seu, na medida em que ele merece. Ou seja, o que é seu e na medida em que merece. 2 elementos da virtude da justiça. Nem mais e nem menos, né, em relação a essa questão da medida em que a pessoa merece. Por exemplo, se ela merece tal quantia, né, pelo trabalho dela, é justo dar somente essa quantia, nem mais, nem menos, né? Se eu estou dando menos, eu estou sendo injusto com ela. Se eu estou dando mais, não é que eu estou sendo injusto, mas não é por justiça que eu estou dando mais para a pessoa. Talvez por caridade, por amizade ou por bondade ou algo do tipo, né? Então, dentro da virtude da justiça, existem algumas virtudes potenciais, ou seja, é uma virtude que realiza apenas uma das potências dessa virtude cardial. Ou seja, essa virtude tem 2 elementos: dar a cada um aquilo que lhe é devido, na medida em que lhe é devido, nem mais nem menos. Então, 2 elementos. Uma virtude potencial, ela vai pegar um elemento dessa virtude e não o outro. Nisso se encontra uma virtude que se chama a virtude da religião. Ou seja, porque quando nós buscamos aplicar a virtude da justiça a Deus, ou seja, dar a cada um o que é seu, primeiro elemento da justiça, o que lhe é devido, né? Na medida em que ele merece, nós buscamos então dar a Deus a honra e o culto que lhe é devido. Isso nós conseguimos fazer, né? Dar a Deus a honra e o culto que lhe é devido. Mas nós somos incapazes de realizar o segundo elemento, ou seja, na medida em que ele merece. Honrar a Deus na medida em que ele merece, pois ele merece de nossa parte honra e glória infinita. Aí se encontra a virtude da religião. Ela é, por assim dizer, a justiça aplicada a Deus, a honra e ao culto que lhe é devido, certo? Mas que não é estritamente a virtude da justiça, porque somos incapazes, né, de honrá-lo o quanto ele merece. Então, por isso que é uma virtude potencial. Ela realiza uma das potências dessa virtude cardial, que é a justiça. Então, dentro dessa virtude da religião, que é, por assim dizer, a justiça aplicada a Deus, nós encontramos 2 tipos de atos. Atos interiores, que no caso, são a devoção e a oração. São os principais atos dessa virtude e o que pertencem realmente a ela primeiramente. E também temos atos exteriores dessa virtude, que eles são como que secundários e ordenados aos atos interiores. E esses atos são, por exemplo, a adoração, o sacrifício, o voto e assim por diante. Então, quando a gente fala de devoção em São Tomás de Aquino, é nesse contexto, né, das virtudes cardeais. Dentro da virtude da justiça tem a virtude da religião, e essa virtude tem atos interiores e exteriores, e o primeiro ato dela é a devoção. E agora vamos finalmente falar de devoção. O que é a devoção?
Então, São Tomás, ele dá várias definições, né, assim, para que a gente entenda, mas sempre visando a mesma coisa. Ele diz que os devotos, né, são os que, de algum modo, se oferecem a Deus para se submeterem totalmente a Ele. A devoção não é nada mais do que uma certa vontade de se oferecer com prontidão às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Uma vontade de fazer prontamente o que pertence ao serviço de Deus. Então, a devoção é um ato da vontade do homem que oferece a si mesmo a Deus para lhe servir. Eu vou explicar isso, mas lembre-se, a devoção está ligada a essa prontidão da vontade em se aplicar às coisas que pertencem ao serviço de Deus. Isso é devoção, né? Um ato da vontade que se apresenta com prontidão para o culto divino. Então, o nome devoto vem da mesma raiz, vem da raiz da palavra voto, que em latim significa, dentre outras coisas, dedicar. Então, o voto é como falar, por exemplo, de uma pessoa que faz um voto de castidade. Por quê? Porque quando a pessoa faz um voto de castidade, ela dedica, ou seja, voto, dedicar, ela dedica seu corpo inteiramente a Deus, para pertencer só a Ele. Seria o voto de castidade. Então, devoção vem dessa palavra, né? Dedicar. Então, como que se aplica isso nela? A devoção se aplica ao que pertence ao culto divino, né? Lembre-se, o que é próprio da virtude da religião é buscar dar a Deus a honra e o culto que lhe é devido, certo? O que a devoção faz, já que ela é um ato da virtude da religião, é fazer com que a pessoa tenha uma vontade pronta para executar essas coisas. Assim, por exemplo, quando um padre reza a missa, ele realiza um ato de culto divino, ou seja, um ato de religião. Eu estou lá cultuando a Deus. É algo próprio da virtude da religião. No entanto, ter uma vontade pronta para executar bem esse ato, ou seja, rezar a missa, é um ato de devoção. A mesma coisa também, a pessoa vai rezar um terço. É um ato de culto divino, certo? O simples fato de rezar o terço é um ato de religião. Mas uma vontade pronta para rezar bem ele e se aplicar a isso da melhor forma possível é a devoção. Então, a devoção é como que esse modo com o qual nos aplicamos de forma pronta, e fervorosa às coisas de Deus. Um padre que reza a missa, ele está fazendo um ato de religião, mas nem sempre ele estará rezando a missa com devoção, porque depende da prontidão com que a vontade dele coloca ele para se aplicar a esse serviço de Deus. Então, algumas precisões sobre a devoção. Qual a relação da devoção com a caridade? Porque escutando assim, talvez a pessoa pense, mas isso não é a caridade que faz a gente se aplicar bem às coisas de Deus? Então, São Tomás aí tem uma explicação bem interessante. A devoção, apesar de fazer parte de uma virtude potencial, de uma virtude cardial, ela pode ter relação com a virtude teologal da caridade, Lembremos, existem as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e depois as 4 cardeais. Então, a gente falou que a devoção vem de uma virtude que está enraizada na virtude cardeal da justiça. Então, qual é a relação dela com essa virtude teologal? São Tomás explica, a caridade também causa a devoção, enquanto que pelo amor, ou seja, a caridade, alguém se torna pronto para servir o amigo. E também pela devoção a caridade é nutrida, assim como acontece com qualquer amizade, que é conservada e aumentada pelo exercício das obras amigáveis e pela meditação. Vou explicar isso depois. Ou seja, a caridade nos fortalece, nos deixando sempre prontos a nos aplicarmos ao serviço de nosso Senhor. A diferença é que a caridade não visa o serviço de Deus, mas o próprio Deus. O que a caridade olha? Ela olha para Deus diretamente. Por isso que ela não é a virtude de religião. Porque a virtude de religião, ela olha primeiramente para o serviço de Deus. Então, a caridade olha para Deus e a religião olha para o serviço de Deus, as coisas que nós fazemos para Deus e não para o próprio Deus diretamente.
No entanto, esse nosso amor por nosso Senhor é tão forte, né, pode ser tão forte que ele nos torna sempre prontos a nos colocarmos ao serviço de nosso amigo, ou seja, nosso Senhor. E, como acontece na amizade, esse tipo de atitude que fazemos pelo amigo conserva e aumenta a amizade. Então, o amigo, ele ama o seu amigo, mas ele sempre busca fazer coisas para o seu amigo, prestar serviços, estar ali disponível, dar um presente, fazer coisas para ele. E esse tipo de comércio, né, esse tipo de coisas que ele faz para o amigo, esses serviços, alimentam, né, conservam e aumentam a amizade. Então a devoção pode e deve ser feita por um motivo de amor a Deus, mas a devoção visa primeiramente o serviço de Deus, ou seja, ela vai me fazer com prontidão aquelas coisas que pertencem ao serviço de Deus. Ou seja, se eu vou acolitar, né, uma missa de um padre, não somente eu vou fazer isso bem, mas a devoção faz com que eu me aplique a isso prontamente, né, que eu me entregue a isso sem preguiça, sem desleixo, realmente eu faço aquilo bem para Deus. Então, nesse sentido, o que tem a ver a devoção aos santos, né? São Tomás explica: a devoção que se tem aos santos de Deus, mortos ou vivos, não se termina neles, mas por eles se dirige a Deus, enquanto que nos ministros de Deus veneramos ao próprio Deus. Então, quando se trata da devoção aos santos, nesse sentido teológico de São Tomás, o que nós fazemos é venerar neles o que eles receberam de Deus, certo? Existe uma expressão também mais simples, né? Nós, por eles, vamos a Deus. É interessante que esse movimento expresso por São Tomás, né, nós vamos a Deus pelos seus santos, pois o que há de belo neles é um reflexo da bondade divina que se encontra neles. A mesma ideia se encontra naquele adágio, né, a Jesus por Maria. Então, ao olharmos para a beleza de Nossa Senhora, essa beleza nos faz ver, né, toda a perfeição, por assim dizer, do artista que criou, né? Então, ela é uma obra de Deus que nos leva a Deus, assim também como acontece com todos os outros santos. Então, aquela história do quadro, né? Quando a gente vê aquele quadro belíssimo que um artista pintou, a gente primeiro contempla a beleza daquele quadro, mas também, ao mesmo tempo, a gente se admira da perfeição do artista que fez aquele quadro. Então, a mesma coisa nos santos. O que a gente venera neles é a beleza, né, que Deus colocou neles. Certo? Então, apenas algumas precisões. Então, tá, a devoção é isso, certo? Essa vontade pronta, né, esse ato da vontade com o qual nos aplicamos com prontidão as coisas que pertencem ao serviço de Deus. Então, é essa atitude, né, uma pessoa que se aplica com prontidão às coisas que pertencem ao serviço de Deus, é essa ação que São Tomás tem em vista quando ele fala de devoção. Vocês vão ver que isso tem implicações também na devoção à Nossa Senhora. Então, se a devoção é isso, o que pode causar ela na pessoa? Então, São Tomás, ele diz que existe uma causa extrínseca e principal da devoção, que é Deus. Ou seja, extrínseca, algo exterior a nós. E existe uma causa intrínseca, que é a meditação e a contemplação. Nós vamos explicar isso. Não devemos negligenciar esse aspecto, né, que São Tomás explica, de que a causa principal da devoção é extrínseca, ou seja, é Deus. O que nos deve levar a pedir para Ele essa graça com bastante constância e humildade. Ser devoto é um bem que vem de Deus. Se negligenciamos isso, erraremos, inclusive nos nossos esforços de buscarmos formar pessoas devotas, apoiando-nos mais em nossas forças do que no auxílio de Deus. Então, São Tomás, ele deixa bem claro que a principal causa da devoção é Deus. É Ele que torna uma pessoa devota. Então, se Deus é a principal causa, nós devemos pedir para Ele essa graça, ou seja, pedir que Ele nos torne devotos, nós devemos pedir que Ele torne as pessoas ao nosso redor devotas e assim por diante. Se vocês conseguiram prestar bem atenção na frase de São Luís que eu li no início,
ele fala que há muito tempo ele estava pedindo para Deus essa graça, né, de que Nossa Senhora tivesse em breve um exército de fiéis, servidores, escravos e filhos. Então é interessante, os santos eles tinham essa convicção de que se eles não se apoiam em Deus, primeiramente, para formar pessoas devotas, eles sabem que estarão fazendo um trabalho inútil, infrutífero. Então é muito importante termos isso em mente. Então a causa extrínseca e principal da devoção é Deus, mas existe uma causa intrínseca também, né? E São Tomás diz que, ou seja, aquilo que depende de nós para nos tornarmos devotos, ele diz que a causa da devoção, enquanto depende de nós, é a meditação e a contemplação. Então, para explicar isso, ele repete a definição, né, da devoção. A devoção é um certo ato da vontade que tem em vista que o homem se entregue com prontidão ao serviço de Deus. E ele explica como, a partir dessa definição, dessa noção de devoção, a meditação e a contemplação causam ela. Todo ato da vontade procede de alguma consideração, né? É impossível querer algo que a gente não conhece. Então, Santo Agostinho tinha aquela frase: a gente só ama aquilo que a gente conhece. Tenta imaginar como é que se alguém perguntar para você: você gosta de uma coisa X, e você não sabe o que é, não tem como você responder, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se a pessoa falar alguma coisa que você conhece, aí sim, você vai saber se você ama aquilo ou não. Mas perguntar se você ama uma coisa que você não conhece, isso não faz sentido. Pode ser que você venha a amar depois, mas enquanto não conhece, não tem como ter essa reação. Por isso que a devoção, né, o que causa ela é causada pela meditação, pois é por meio da meditação que o homem concebe a ideia de se entregar ao serviço de Deus, ou seja, para que a vontade leve o homem a se entregar com prontidão ao serviço de Deus, isso precisa passar pela cabeça dele, certo? É o que é o processo da meditação e da contemplação. Mas São Tomás ele vai mais a fundo, né? Que tipo de coisa, então, deve o homem considerar para se tornar devoto? Então, São Tomás responde que, primeiramente, o homem deve considerar a bondade divina e seus benefícios. Essa consideração nos move ao amor de Deus, que é a causa próxima da devoção. Então, é interessante notar o modo como que Santa Teresinha do Menino Jesus estava realmente mergulhada nesse tipo de pensamento, né? Ou seja, ela considerava constantemente a bondade de Deus. Ela realmente não enjoava de pensar na bondade de Deus. E nesse aspecto ela era bastante tomista. Ela gostava mais de pensar na bondade de Deus do que em outros atributos. Não que ela viesse a negar eles, né? Mas realmente esse atributo atraía particularmente a atenção dela. E São Tomás ele fala, né? A primeira coisa que o homem deve considerar para se tornar devoto, enquanto que isso depende dele, né? Enquanto que causa intrínseca, é considerar a bondade divina e seus benefícios. Em segundo lugar, São Tomás diz que o homem deve considerar a si mesmo, ou seja, seus defeitos, e isso fará com que ele veja a necessidade que ele tem da ajuda de Deus, do auxílio divino. Essa consideração afasta a presunção, que é o que impede alguém de se submeter a Deus, certo? Pelo fato de que tal pessoa, por causa dessa presunção, ela acaba se apoiando na sua própria força. Ainda uma vez nós podemos olhar para o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por quê? Porque ela enxergava constantemente os seus defeitos. Tem aquela famosa poesia dela, onde ela diz: o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. E isso levava ela a recorrer constantemente ao auxílio divino, convencida da necessidade que ela tinha de Deus. Então é interessante, né? Por um lado, olhar para Deus e para a sua bondade e para os seus benefícios, e por outro lado, olhar para nós, para os nossos defeitos. Então, esses dois passos que São Tomás de Aquino nos dá, olhar para o alto, ou seja, para Deus e sua bondade, e para baixo, ou seja, para nós e para a nossa fraqueza, esse movimento nos lembra a escada de Jacó, né? Então, é interessante aquela história, porque
A devoção, enquanto depende de nós, se alimenta da consideração da bondade de Deus e da consideração de nós mesmos, a fim de que vejamos nossa fraqueza e a necessidade que temos de Deus. Na escada de Jacó também tinha esse movimento parecido, anjos que subiam e desciam continuamente, né? E nós devemos fazer a mesma coisa, enquanto que depende de nós, para nos tornarmos devotos, para alimentarmos a devoção, ou seja, olhar continuamente para o alto da escada e para o pé dela, né? Quando nós paramos só de um lado, isso traz sérios problemas, né? Quando a pessoa olha só para a bondade de Deus e para os seus benefícios, para os seus auxílios, ela pode acabar se esquecendo da sua própria fraqueza e, pouco a pouco, a sua presunção, ou seja, o fato da pessoa se apoiar nas próprias forças, a sua presunção vai começar a tomar cada vez mais lugar na vida dela. Mas, por outro lado, se a pessoa para o olhar dela só nas suas próprias fraquezas, sem olhar para a bondade de Deus, ela pode se deixar levar por uma tristeza má, pelo desespero, pelo desânimo e assim por diante. Então, na vida espiritual, é muito importante se lembrar dessa escada de Jacó. Olhar constantemente para Deus, olhar constantemente para nós, né? Assim como os anjos que subiam e desciam, né, nessa escada, assim também nós devemos fazer constantemente. Então, São Luís, ao falar da devoção à Nossa Senhora, é interessante porque ele também aborda esses dois aspectos, né? Ele vai nos apresentar a bondade de Nossa Senhora e seus inúmeros benefícios e a necessidade que nós temos desse auxílio. Nós teremos ocasião de abordar isso durante todo o estudo do tratado. Então, também nas práticas interiores, né, quando ele nos ensina a fazer tudo por Maria, ele também apresenta esse movimento duplo, né? Um movimento de olhar para se entregar à Nossa Senhora. Então é bem interessante porque é bem tomista nesse aspecto. Apresenta os dois elementos que São Tomás apresenta. Então tem uma frase dele, a gente encontra no número 259 do tratado, quando ele explica essa questão de fazer tudo por Maria, ele fala, né? Dá um exemplo de uma oração que nós podemos fazer de forma simples, mas de coração, para nos deixarmos cada vez mais guiar por Nossa Senhora. Então, a oração que ele coloca lá: renuncio a mim mesmo e dou minha voz, ó minha querida mãe. Então, observem que existem esses dois aspectos. O aspecto do conhecimento de si, que nos leva à renúncia de nós mesmos, ou seja, renunciamos nos apoiar em nossas forças. E existe o aspecto de conhecimento e de confiança na bondade de Nossa Senhora, que nos leva a nos entregarmos a ela. Então, sobre a confiança em Nossa Senhora, eu achei um comentário bem interessante, né? O padre Royo Marim, ele cita nesse livro dele, tem muita coisa interessante, mas algumas coisas realmente é mais para quem tem um conhecimento de teologia que daria para entender melhor. Alguns comentários assim, ele mudou bastante o pensamento dele com o tempo, mas não deixa de ser um bom livro, apesar disso. Ele cita uma bela reflexão de um grande mariólogo, né, do século XX, que era o padre Ruschini, né, que diz o seguinte sobre a questão da confiança, né, já que a gente tocou nessa questão da confiança em Nossa Senhora. Uma pessoa ganha a nossa confiança quando ela reúne estas três condições. Primeira, quando ela sabe, ou seja, quando conhece e compreende bem todas as nossas necessidades, quando pode conceder-nos sua ajuda, quando quer de fato nos ajudar. Saber, poder, querer. Não basta ter apenas uma ou duas dessas coisas para que uma pessoa conquiste plenamente nossa confiança. É preciso ter todas elas. Se uma pessoa sabe do que precisamos, ela pode nos ajudar, mas não quer nos ajudar, não conseguimos confiar nela. Ou seja, ela sabe o que a gente precisa, ela pode nos ajudar, mas ela não quer nos ajudar. Então, a gente já não consegue ter uma confiança plena nela. Se a pessoa quer nos ajudar e ela sabe do que precisamos, mas não pode nos ajudar, apesar de sermos bem gratos para com essa pessoa, isso também diminui nossa confiança nela. E assim por diante. A gente pode pegar esses três elementos, saber, poder, querer e criar milhares de exemplos, né? E a gente vai ver que
se falta uma dessas coisas, nossa confiança naquela pessoa não será completa. E no caso de Nossa Senhora, o que acontece? Ela sabe de todas as nossas necessidades, pois pela visão beatífica, ou seja, o céu, né, o fato dela ver Deus no céu, pela visão beatífica, ela vê mais perfeitamente do que qualquer outra pura criatura as nossas necessidades. Então, no céu, ela vê perfeitamente tudo aquilo que precisamos. Segunda coisa, Nossa Senhora pode nos ajudar, pois diante de Deus, nenhuma pura criatura tem tanto poder quanto ela. Tão forte é esse poder que, sozinha, ela é mais forte do que um exército disposto em ordem de batalha. E o demônio, quando a vê, morre de medo, pois sabe que por onde ela passa, ela esmaga sua cabeça e destrói todos os seus planos, donde todo o seu interesse em impedir que as pessoas sejam verdadeiramente devotas de Nossa Senhora. E por fim, Nossa Senhora quer nos ajudar, porque ela é nossa mãe e nos ama, e aqui eu gostaria de citar São Luís. Vocês encontram isso no parágrafo 202 do tratado. Ele diz: juntai, se puderdes, num só coração de mãe e para com um único filho todo o amor natural que as mães do mundo inteiro têm pelos seus filhos. Certamente, essa mãe amará muito esse filho. No entanto, verdade é que Maria ama ainda mais ternamente seus filhos do que aquela mãe amaria o seu. Então, aqui no que se refere à meditação, devemos meditar na bondade de Deus e na nossa fraqueza para alimentarmos a devoção. E também São Tomás fala, justamente nessa perspectiva da meditação, da necessidade que nós temos das coisas sensíveis para nos tornarmos mais devotos. Então, São Tomás ele explica o seguinte: a necessidade que temos das coisas sensíveis para nos elevarmos ao amor das coisas invisíveis. Ele diz: as coisas divinas, ou seja, celestes, em si, são as que mais têm força para nos excitar o amor e, consequentemente, a devoção. No entanto, por causa da fraqueza da mente humana, assim como ela precisa de uma mão condutora, ou seja, algo que nos puxe para o conhecimento das coisas divinas, celestes, assim também, para se mover ao amor, ela precisa de coisas sensíveis, ou seja, nossa inteligência ela não consegue penetrar diretamente, né, as coisas celestes, ela precisa do auxílio das coisas sensíveis. Entre essas coisas sensíveis se encontra, sobretudo, ou seja, primeiramente, a humanidade de Cristo, como está escrito no prefácio de Natal, a fim de que, assim como conhecemos a Deus de uma forma visível pelo nascimento de Nosso Senhor, que assim sejamos arrebatados ao amor das coisas invisíveis, ou seja, das coisas celestes. E é por isso, continua São Tomás, que as coisas que pertencem à humanidade de Cristo, como que uma mão condutora, são as que mais nos excitam à devoção. Então, um exemplo de algo ligado à humanidade de Nosso Senhor, que tem uma força única para nos atrair ao amor de Deus, exemplo dado pelo próprio São Tomás, é a sua Santíssima Paixão. É uma coisa sensível, ou seja, a paixão de Cristo, que tem uma força e uma graça única para nos atrair ao amor de Deus. Então, ela, particularmente, é capaz de operar esse ardor e fervor da caridade e, assim, por consequência, a devoção. Então, São Tomás explica aqui que, de todas as coisas sensíveis que podemos encontrar, aquela que mais nos atrai ao amor das coisas celestes é a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Consequência disso, se estamos com pouca devoção, se a nossa devoção é fria, se nós não estamos ardendo de amor pelas coisas de Deus, provavelmente é porque estamos longe da meditação da humanidade de Nosso Senhor. Algum mistério da vida de Nosso Senhor estamos negligenciando meditar. Donde todo o interesse da devoção a Nossa Senhora, que é o que mais poderosamente nos conduz a Jesus Cristo em sua santíssima humanidade. Ad Jesum per Mariam, a Jesus por Maria. Então, um rápido comentário, é interessante que essa questão, né, da meditação da humanidade de Nosso Senhor, na época de Santa Teresa d'Ávila, existia uma certa corrente de
pessoas de vida espiritual, mestres de vida espiritual, que tentavam afastar as pessoas da meditação, da sagrada humanidade de Nosso Senhor. Eles diziam que algumas pessoas tinham chegado a uma contemplação tão alta que eles não somente não precisavam, mas não deveriam pensar na humanidade do Verbo encarnado. Ou seja, a pessoa ficou tão santa que ela pode se esquecer de Jesus, em outras palavras. E Nosso Senhor aparecendo para Santa Teresa d'Ávila, no caso, e ela fala isso durante vários capítulos, em vários momentos da vida dela, Nosso Senhor insistiu, claramente para ela que ela não deveria se afastar da devoção à sua sagrada humanidade e que disso dependia a santificação dela e mesmo a salvação dela, certo? Então, foi uma coisa que Nosso Senhor insistiu bastante para Santa Teresa d'Ávila e que, de fato, corrigiu em muitos lugares, apesar de certos elementos desse erro ainda terem se repercutido posteriormente na história da espiritualidade, mas isso ajudou bastante as pessoas a não desviarem o olhar delas de Nosso Senhor. Então, mais um motivo para abraçarmos corretamente a devoção a Nossa Senhora, porque a devoção a Nossa Senhora vai nos amarrar a Jesus Cristo na sua sagrada humanidade e assim nós seremos devotos, porque é a humanidade de Cristo que mais tem poder para nos tornar devotos de todas as coisas sensíveis que podemos encontrar. Então, uma outra coisa interessante que São Tomás aborda, lembrando, primeira coisa que falamos, o que é a devoção? Agora estamos nessa questão do que causa a devoção, certo? Então, falamos da meditação, da bondade de Deus, dos nossos defeitos, falamos de como que, de todos os temas de meditação, aquilo que mais nos atrai é particularmente a humanidade de Nosso Senhor. E agora também tem uma outra questão que é ligada à meditação e logo à devoção. Trata-se da ciência, ou seja, do conhecimento e da cultura da pessoa. Ora, o que alguns perguntavam, se a meditação e a contemplação é o que de nossa parte é exigido para que alimentemos a devoção, podemos pensar então que as pessoas mais inteligentes e as que são mais capazes de fazerem muitas reflexões, só elas poderão ser devotas. E São Tomás explica que, às vezes, de fato, a ciência ou qualquer outro tipo de grandeza de uma pessoa, qualquer outro tipo de perfeição, acaba se tornando uma ocasião para que a pessoa se confie, para que a pessoa confie e se apoie em si mesma. E é por isso que a pessoa não se entrega totalmente a Deus, o que é o próprio da devoção, se entregar ao serviço de Deus. Então, às vezes, essas coisas, por acaso, acabam impedindo a devoção. Por quê? Porque a pessoa, baseada nisso, ela começa a confiar mais em si do que na força de Deus, e por isso que ela se torna menos devota. No entanto, se o homem submete perfeitamente a Deus sua ciência ou qualquer outra perfeição que ele tenha, isso fará com que sua devoção aumente. O erro aqui está no fato da pessoa querer se apoiar em si mesma, certo? Mas, se nós pegamos tudo de belo que temos e colocamos aos pés de Deus, a serviço dele, ao invés de nos atrapalhar na devoção, isso vai nos ajudar. E aqui temos um novo ponto de encontro com a doutrina de São Luís. Então, pela devoção que ele ensina, ou seja, a consagração a Nossa Senhora, damos tudo o que temos e somos a Nossa Senhora, a fim de que por ela tudo isso pertença a Deus. Isso é um ótimo alimento para a devoção, na sua noção teológica. Então, claro, quando se fala aqui de entregar as coisas para Deus, não devemos nos limitar ao ato de entregarmos tudo a Deus, como será melhor explicado nas próximas aulas, Mas devemos buscar viver interiormente, o que não exclui sua manifestação exterior, o mais perfeitamente possível esse espírito de submissão e dependência. Porque quando a gente fala de servir a Deus, necessariamente existe essa noção de submissão. Você serve alguém a quem você está submisso, de alguma forma. E você depende também, porque é alguém que te dá ordens e você serve a essas ordens. Então, a devoção, como ela nos faz nos aplicarmos com prontidão ao serviço de Deus, na sua própria noção está incluída essa questão de submissão e dependência. Às vezes a pessoa se serve das qualidades dela para
se confiar demais em si mesma, então isso faz com que ela se torne mais soberba, se torne mais cheia de presunção. Então isso faz com que ela queira não mais se submeter a Deus, mas unicamente a si mesma, né? E por isso que às vezes essas coisas impedem a devoção. Mas se vivemos bem, sobretudo interiormente, essa devoção à Nossa Senhora, tudo que temos e somos vai ser útil para alimentar a devoção, ou seja, tudo vai ser colocado ao serviço de Deus pelas mãos de Maria. Mas vamos explicar isso com o tempo. Então, o que é a devoção? Analisamos com São Tomás. O que causa a devoção? Analisamos também. Vamos analisar agora algumas das coisas que a devoção produz, né? Uma das coisas que ela realiza. Ou seja, uma bela coisa que São Tomás apresenta como efeito da devoção é o fato de ela causar em nós a alegria espiritual. Em si, a devoção ela causa principalmente a alegria espiritual da alma. É a principal coisa que ela produz em nós, né, a devoção. Mas pode acontecer que, por acaso, ela cause tristeza. A gente vai entender isso, como é que funciona, né? Então, como a gente explicou anteriormente, a devoção, enquanto que ela depende de nós, né, ou seja, a causa intrínseca dela, ela procede de uma dupla consideração. Ela nasce de uma dupla consideração. Primeiro, da consideração da bondade divina, e dessa consideração brota primeiramente a alegria, mas de forma suave e consequente dessa consideração da bondade divina e dos benefícios de Deus, nasce uma certa tristeza. Ou seja, a tristeza de ainda não estarmos perfeitamente com Deus no céu. É aquela famosa frase de Santa Teresa d'Ávila, morro porque não morro. Ou então de São Paulo, né? Desejo morrer para estar com Cristo. Então, quando a pessoa considera a bondade de Deus, né, e os seus benefícios, isso vai alimentar nela o amor, certo? E justamente o amor faz com que a gente queira cada vez mais e com mais força estar com a pessoa. O nosso desejo de estar com aquilo que amamos ou aquele que amamos se torna cada vez maior na medida em que maior é nosso amor por ele. Então, o que acontece? A devoção, ela primeiramente causa essa alegria, por causa da consideração dos benefícios e da bondade de Deus, mas nosso desejo de estar com Ele vai se tornando tão grande que, em certo sentido, mas de uma forma suave e doce, a meditação, né, a consideração da bondade de Deus produz essa tristeza, porque a gente quer tanto estar com Ele que a gente vê que ainda falta, a gente não sabe quando que a gente vai finalmente para o céu, para estar com Ele. Então, é uma coisa bem bonita da devoção. E a segunda consideração, né, que produz a devoção é a consideração dos nossos próprios defeitos. Ela faz o contrário já, né? Então, a consideração da bondade divina primeiro produz alegria e, às vezes, consequentemente, por acaso, a tristeza. O caso da consideração dos próprios defeitos é o contrário. Produz, primeiramente, a tristeza, pelo fato de nos lembrarmos dos nossos próprios defeitos, mas, consequentemente, acidentalmente, ele causa alegria, né, por causa da esperança do auxílio divino. Muito importante levar isso em consideração. Então, aqui nós podemos falar de novo de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, pois a forma correta de olharmos para os nossos defeitos, né, sempre nos levará a nos lançarmos com confiança em Deus, né? Por quê? Porque essa consideração boa e correta dos nossos defeitos alimenta em nós a esperança no auxílio de Deus, na ajuda de Deus. Essa é a tristeza boa, enquanto que amar nos lança no desespero. Então, a pessoa que está considerando corretamente seus próprios defeitos, ela vai crescer na confiança em Deus, né? Mas a pessoa que considera de uma forma errada seus próprios defeitos, ela vai se mergulhar cada vez mais no desespero, no desânimo e, enfim, no desleixo total, que é uma das consequências últimas, né? Então, já que a devoção causa alegria espiritual, os verdadeiros devotos, consequentemente, são sempre pessoas alegres, né? Então, é até interessante, porque quando Santa Teresinha não podia estar presente nas recreações, no Carmelo, por algum motivo, né, as outras irmãs diziam, né, nós não iremos rir hoje
né? Porque a irmã Teresa não está aqui. Então, às vezes as pessoas têm uma imagem de Santa Teresinha, uma pessoa bem extremamente chata, melancólica, triste. Claro, digo assim, pessoas que não apreciam corretamente ela, né? Mas é exatamente o contrário, né? Quando ela não estava presente nas recreações, as irmãs ficavam tristes porque não ia ter ninguém para fazer elas rirem. Então, as pessoas verdadeiramente devotas são sempre alegres. Então, depois de analisarmos longamente o que é a devoção segundo São Tomás de Aquino, vamos ver o que os outros santos falam, né? No caso, São Francisco de Sales e São Luís, para encerrar. Então, a partir de tudo isso que foi dito, então podemos fazer algumas precisões antes de detalharmos o que São Francisco de Sales pensa, né? Primeiramente, o fervor, ou seja, a prontidão da vontade, né, para se aplicar ao serviço de Deus, é algo diferente do sentimento desse fervor. Então, são duas coisas distintas, né? Essas coisas podem andar juntas, mas são diferentes. Não devemos, com isso, desprezar as consolações de Deus, pois são ótimos instrumentos, mas não devemos nos apegar a elas, né? Ou seja, buscando as consolações de Deus, ao invés do Deus das consolações, como dizia São Francisco de Sales. Então, o fervor concreto, né, não necessariamente o sentimento desse fervor, deve se tornar em nós algo habitual e influenciar na prática, né, de todos os atos do culto divino. Então, deve ser algo que permanece em nós e que deve influenciar nossa forma de jejuar, nossa forma de rezar, nossa forma de ir para a missa e assim por diante, nossa forma de fazer qualquer outro serviço para Deus. Então, eu vou adotar aqui algumas distinções que o padre Royo Marim faz nesse livro, né? La Virgen Maria. Ele faz uma distinção entre três formas de enxergar a devoção. Então, ele fala da devoção substancial, da devoção acidental e, por fim, das práticas devocionais. Então, devoção substancial. Essa noção de devoção é a que mais se aproxima da ideia de devoção em São Francisco de Sales, né? Então, o padre Royo Marim diz, é a devoção que se encontra em uma alma de caridade fervorosa. Ela busca fazer o que mais agrada a Deus e da melhor forma possível. Ela influencia todas as outras práticas cristãs, como o jejum, a oração, a humildade e assim por diante. Então, lembrando, a pessoa ama a Deus, né? O amor dela é tão forte que isso, por assim dizer, se faz sentir no momento em que ela quer prestar algum serviço para o seu amigo, né? Então, a caridade acaba tendo essa influência na devoção. Por isso que a devoção substancial é aquela que se encontra em uma pessoa que tem uma caridade perfeita, né? Ou seja, uma pessoa que já está avançada na vida espiritual. Então, o que São Francisco de Sales diz? Para entendermos que tipo de coisa ele observava quando ele falava de devoção. Que tipo de realidade ele estava querendo descrever ao falar de devoção. Então, São Francisco de Sales diz, na primeira parte da Filoteia, no capítulo 1, a verdadeira devoção, Filoteia, pressupõe o amor de Deus, ou melhor, ela mesma é o mais perfeito amor a Deus. Esse amor chama-se graça porque adereça a nossa alma e a torna bela e agradável aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. E, se nos faz praticar o bem frequente, pronta e cuidadosamente, chama-se devoção e atinge então maior grau de perfeição. Então, repetindo, bem, frequente, pronta e cuidadosamente, ou seja, essa prontidão própria da devoção. São só as almas possuidoras de uma devoção sólida que, à semelhança das águias e das pombas, exalçam-se a Deus por um voo vivo, sublime e, por assim dizer, incansável. Numa palavra, a devoção não é nada mais do que uma agilidade e viveza espiritual, da qual ou a caridade opera em nós, ou nós mesmos, levados pela caridade, operamos todo o bem de que somos capazes. A caridade nos faz observar todos os mandamentos de Deus, sem exceção, e a devoção faz com que os observemos com toda a diligência e fervor possíveis. Ou seja, São Francisco de Sales considera, sobretudo, esse aspecto do fervor da devoção, né? Fervor esse
que nos leva a nos aplicarmos às coisas de Deus com diligência e prontidão. É bem tomista essa visão dele. Ela seria, então, um desabrochar da caridade em uma alma que se faz sentir, inclusive, na devoção. Então, quando a pessoa realmente está com a caridade mais perfeita, ela não somente vai fazer as coisas para Deus, mas vai fazer com essa ligeireza, com essa viveza, essa agilidade espiritual, esse fervor, essa prontidão da vontade. Então percebam, entendendo melhor São Tomás de Aquino, espero que tenha sido compreensível, a gente entende até melhor um texto de São Francisco de Sales. Ele aborda de uma forma um pouco diferente, mas basicamente a ideia é essa: fazer as coisas para Deus com prontidão. Isso é devoção. Então, o padre Royo Marim, falando sobre devoção acidental, ele diz que seria a devoção nos principiantes, ou seja, nas pessoas que ainda não alcançaram a perfeição. Deus dá a essas pessoas um certo fervor sensível para auxiliá-las a se desprenderem dos afetos mundanos, pecaminosos e perigosos, e ela é chamada acidental porque a pessoa não possui ainda de forma enraizada e real a devoção, mas trata-se apenas de um momento de fervor. A devoção acidental é bem utilizada quando nos servimos desses momentos para cultivarmos virtudes sólidas, ou seja, a pessoa ainda está nos primeiros passos da vida espiritual. Quando falo primeiros passos, não quer dizer uma pessoa que terminou de se converter. Pode ser uma pessoa que está na igreja há 10 anos, mas que ainda não deu seus primeiros passos concretos na santidade. Então, em relação à perfeição cristã, ou seja, em relação à perfeição da caridade na alma dela, ela ainda é principiante. Então, muitas vezes, claro, sobretudo com recém-convertidos, aos principiantes Deus dá esse fervor sensível, inclusive, mas a gente não pode dizer que essa pessoa já seja devota mesmo. Por quê? Porque a caridade ainda não está perfeita na alma dela. Então, ela é muito suscetível, ao vento. Se as consolações vão ajudar ela a fazer as coisas, ela faz. Se elas desaparecem também as práticas da pessoa. Enquanto que uma pessoa que tem uma devoção substancial, se ela tiver consolações, ela vai fazer as coisas para Deus, muito agradecida por esse auxílio de Deus, mas se não tiver, ela vai fazer mesmo assim, e com a mesma prontidão de vontade e com o mesmo fervor. Até um exemplo, uma espécie de historinha que pode ajudar a entender melhor. Digamos, por exemplo, que uma pessoa vai fazer uma peregrinação. Então você tem um objetivo, chegar ali no santuário de Nossa Senhora Aparecida. É uma peregrinação. Nosso objetivo é esse. Então eu vou caminhar em direção a esse objetivo. Só que durante o caminho, pode ser que em um certo ano o tempo esteja bom e agradável, ou seja, esteja um sol, mas que não é tão forte, tem um vento ali, enfim, é agradável andar, até esse objetivo, que é o santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, todo o contexto facilita a caminhada. Digamos, a companhia é boa, nós temos bons amigos que estão caminhando com a gente, tudo contribui para que seja fácil chegar ao objetivo. Mas podem ter certos anos em que vai estar chovendo, o tempo vai estar fechado, vai estar muito difícil de andar, a gente está meio doente já, então já foi uma imprudência ter ido para a peregrinação, brincadeiras à parte, levando um pouco a sério também, mas enfim, dependendo do caso, obviamente, digamos também que a companhia é chata, tem aquela pessoa que a gente não se dá bem, que está andando do nosso lado o tempo todo, então tudo contribui para que a caminhada seja cada vez mais difícil, seja chata, pesada, difícil parece que a gente nunca vai chegar lá, no final das contas. Só que a gente caminha, mesmo assim. Então, a pessoa devota, ela é assim, Se o tempo estiver bom, ou seja, se tudo auxiliar para que ela chegue com mais facilidade ao objetivo dela, que é servir a Deus, se aplicar ao serviço de Deus, ela vai alegremente fazer isso, porque tudo está facilitando. Mas, se tudo estiver contrário a ela, se ela não tem consolação, se tudo parece estar difícil, mas mesmo assim ela continua andando em direção a isso, isso mostra que ela tem uma devoção substancial,
ou seja, quer chova, quer faça sol, quer aconteça o que acontecer, ela se mantém fiel a Deus, o que não acontece com uma pessoa de devoção acidental. E depois tem as devoções particulares. É a última precisão que o padre Marim faz, né, o padre Royo Marim. Ele fala aqui que se trata, nesse caso, de uma prática específica, né, como o rosário, uma novena e assim por diante. E ele faz o seguinte comentário, que é interessante. A gente não vai aprofundar isso aqui, a gente vai analisar isso depois, mas é interessante. Ele diz sobre as práticas de devoção: cabe aos sacerdotes e diretores de almas iluminar e dirigir aos fiéis, com o fim de assegurar às devoções abençoadas ou autorizadas pela Igreja sua plena eficácia espiritual. Primeira coisa que um padre ou diretor vai fazer, assegurar que as práticas que a pessoa está adotando estejam sendo frutíferas. O objetivo não é só praticar as coisas, como os fariseus, mas praticar com frutos elas, certo? E apartar os defeitos ou deviações que as desacreditam, às vezes aos olhos dos não católicos e inclusive de qualquer pessoa sensata. Ou seja, seria aquele fato de tornar a devoção ridícula aos pagãos. Tem pessoas que a forma delas de praticar a devoção acaba ridicularizando, né, a devoção àqueles que não são devotos. E isso começa a afastar essas pessoas da devoção. Então, às vezes tem gente que, sei lá, sobretudo para homens, que é uma coisa bem estranha, que querem parecer, né, devotos e não serem devotos de fato, né? Eles querem parecer. Então, acontece que às vezes eles começam a adotar um perfil de uma pessoa devota, a fim de que os outros comecem a considerar essa pessoa, né, ele no caso, uma pessoa devota. Então, sei lá, a pessoa sabe que se ele começa a rezar com o ombro todo encolhido, o pescoço torto, todo mundo vai começar a olhar para ela com uma certa admiração, né? Mas uma pessoa sensata ou um pagão vai olhar para aquilo e vai achar ridículo, né? Então, essa forma de praticar a piedade da pessoa, que é afetada, né, não tem outra palavra para isso, vai acabar afastando outras pessoas da verdadeira devoção, né, por causa desse espantalho que essa pessoa acabou criando, né, da devoção. Essa observação é interessante, né, sobretudo no momento de aplicar o uso de algumas práticas exteriores da devoção que é proposta por São Luís, né, ou por qualquer outro santo. Obviamente, vão ter formas ridículas, às vezes, de praticar o uso da corrente. Existe uma forma que é bela, que é admirável, que é regrada pela modéstia, mas existem outras que vão ridicularizando, né? Às vezes a pessoa coloca cadeado enorme mesmo, cadeado às vezes sei lá, que você coloca num pneu de carro, né, para prender a corrente dela. Obviamente, uma pessoa sensata que vai ver isso vai achar ridículo. E muita gente vai acabar se afastando, né, da devoção, à consagração à Nossa Senhora por causa dessas atitudes indiscretas, né, e ridículas de fato. Mas, enfim, nós vamos abordar isso melhor depois. Mas é um comentário interessante. Primeiro, o padre Royo Marim colocar os padres como referência nisso. E segundo, o modo de querer assegurar os frutos e não ridicularizar essas coisas santas, né? Então, finalmente, depois de 1 hora e não sei quanto tempo falando, né, falemos finalmente da devoção segundo São Luís de Montfort, a verdadeira devoção. Então, depois de toda essa longa análise sobre a devoção e apoiados em uma noção correta sobre a linguagem, ou seja, onde devemos buscar entender o que o autor estava querendo dizer com aquilo, qual realidade estava ele tentando descrever com seu vocabulário, né, podemos fazer as seguintes observações ao falarmos da devoção na linguagem de São Luís de Montfort, né? Então, repetindo, São Tomás, quando falava de devoção, o que ele tinha em mente? Uma pessoa, né, que se aplica com prontidão ao serviço de Deus, né? Um ato da vontade pelo qual a pessoa se aplica com prontidão ao serviço de Deus. São Francisco de Sales, quando ele falava de devoção, ele tinha isso em mente, de uma forma um pouco mais, com algumas nuances a mais, né? Outro aspecto da coisa. Mas e São Luís? O que ele pensava quando ele falava de devoção à Nossa Senhora, né? O que ele tinha em mente ao falar disso? Então, primeira coisa,
A dificuldade está no fato de São Luís não ter deixado uma definição clara, né, do que significa para ele devoção. A gente lê, a gente não encontra ele falando, a devoção é isso, né? No entanto, lendo os seus escritos, podemos observar os seguintes elementos que nos fazem compreender o que ele tinha em mente quando ele falava de devoção a Nossa Senhora, né? Então, esse primeiro trecho é, sobretudo, resumindo uma ideia central que ele apresenta no livro O Segredo de Maria, né? E também o resto vocês vão perceber, para quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção, se encontra claramente no tratado. Eu estou tentando resumir aqui, né? Então, é um resumo meu, né, do pensamento de São Luís. Busquei ser o mais fiel possível ao pensamento dele, para tentarmos entender o que ele tem em mente quando ele fala de devoção. Então, primeira coisa, considerando toda a criação de Deus, seu projeto para o homem e o modo como sua sabedoria e bondade dispôs as coisas para que o homem se salve, ou seja, os critérios estabelecidos por Deus para a salvação, São Luís percebe que Nossa Senhora, Maria Santíssima, tem um papel singular e único na vida do homem para que ele consiga se salvar. E isso não por uma necessidade absoluta, mas por uma necessidade hipotética, ou seja, por uma livre disposição da vontade de Deus que quis que as coisas fossem assim. Então, nós levamos em conta as coisas tais como elas são, né? Deus quis assim, então vamos analisar o modo como Ele quis as coisas. Ele quis assim livremente, né? É isso que a gente leva em conta. A devoção a Nossa Senhora consistirá, então, segundo São Luís de Montfort, em todo o conjunto de coisas que engloba, ou que deve englobar, a nossa relação com Nossa Senhora. Ou seja, para nos conformarmos plenamente ao plano de Deus por nós, devemos, fundados nessa mesma vontade divina, nos relacionar de uma forma singular a Nossa Senhora, a fim de que nós, batizados, possamos viver plenamente nossa filiação divina. Eis aqui, então, os elementos, né, que São Luís tenta apresentar na devoção a Nossa Senhora. Primeira coisa, a devoção se refere a tudo o que envolve nossa relação com Nossa Senhora, né? Por exemplo, ela é nossa mãe, é Nossa Senhora, ela é medianeira das graças, então isso tem consequências práticas na nossa forma de nos relacionarmos a ela e assim por diante. Segunda coisa, essa relação é única e singular porque se funda na revelação, ou seja, nesse conversar de Deus conosco, nos contando coisas. Por um lado, algumas a gente podia descobrir com as forças da própria razão, depois eu vejo se eu explico isso melhor em outra aula, mas outras só é possível descobrir porque Ele quis nos revelar, né? E terceiro elemento, essa revelação nos diz a importância e a necessidade que Deus quis dar a Maria, livremente, obviamente, na obra da redenção, né? O que envolve a questão do culto que se deve a Nossa Senhora, que é um culto de hiperdulia, que será explicado em outras aulas, e muitas outras consequências práticas na nossa devoção a Nossa Senhora. Por fim, todas essas coisas tendo sido levadas em consideração, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ou, em outras palavras, o significado verdadeiro de devoção em São Luís de Montfort, significa uma devoção que será interior, terna, santa, constante e desinteressada, né? Então, tem todos os capítulos onde São Luís aborda essa questão. Ou seja, alguém dá a Maria o lugar que ela deve ter em nossas vidas por vontade de Deus, quando esse alguém, né, cumpre todas essas coisas em sua relação com a querida Mãe do Céu. A devoção consistirá em dar a Maria o lugar que Deus quer que ela tenha em nossas vidas, lugar que exigirá uma união interior e honras e obséquios exteriores e assim por diante. Então, é toda uma forma de se relacionar a Nossa Senhora, tanto interiormente quanto exteriormente, que se funda na vontade de Deus. Em outras palavras, a devoção a Nossa Senhora é isso. A devoção verdadeira para São Luís será essa relação que um filho de Maria tem para com ela, relação essa que é interior, terna, santa, constante e desinteressada. A devoção seria, por fim, essa forma de ir a Jesus concretamente
por Maria. Concretamente, não apenas com a língua ou por palavras, mas em atos e em verdade. Então, tendo isso bem em mente, será mais fácil abordar depois outras questões do tratado. Então, espero não ter desencorajado todo mundo, né, depois dessa aula super específica, entrando em detalhes teológicos, de linguagem e tudo mais. Mas, basicamente, é isso. É importante entendermos, né, quando a gente lê em vários autores diferentes a palavra devoção, a gente não tem que pensar que necessariamente todo mundo está falando a mesma coisa, com as mesmas ideias, né? Nós devemos buscar entender o pensamento do autor, né? Que tipo de coisa ele está querendo descrever, certo? Então, se eu for tentar descrever para vocês como é que é essa sala, eu estou observando algo e estou tentando descrever algo que que de certa forma faz parte do meu conhecimento de como que é essa sala. Então, isso é muito importante na hora de interpretar alguns textos de São Luís, né? O que será que São Luís tem em mente quando ele fala fazer tudo em Maria, né? Porque às vezes a pessoa não consegue ter essa mentalidade na hora de ler um texto, então ela começa a imaginar uma coisa bem mundo da imaginação, né? Nossa, toda vez que eu fechar o olho, parece que eu vou voar, né, para o terceiro céu e vou estar lá num paraíso terrestre com Nossa Senhora e assim por diante, né? Então, às vezes a gente encontra noções bem estranhas, né, de práticas interiores, sobretudo, justamente por essa falta de compreensão da linguagem. Foi isso que eu quis explicar, né? Em santos diferentes, às vezes a gente encontra precisões diferentes sobre a devoção. Apesar de tudo, a gente vê uma semelhança entre essas palavras e eu quis resumir a isso, né? Quando São Luís fala de devoção, é sobretudo para falar da nossa relação com Nossa Senhora, né? Da forma como Deus quer que ela tenha influência na nossa vida. Então vamos rezar? Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Subitum presidium confundimus sancta Dei genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Nos cum prole pia, benedicat Virgo Maria.